Que a santa paz de Deus esteja com todos vós. Estou aqui mais uma vez passando para deixar a todos os vossos corações mais uma porção da gloriosa, santa e bendita Palavra de Deus. A Bíblia, ela é um conjunto de livros que nos traz mensagens. Uma mensagem de Deus. O objetivo da Bíblia é nos apresentar aquele que quer comunicar conosco. A Bíblia, ela não é um livro que ensina práticas de sucesso. A Bíblia não é um livro que te ensina como você viver uma vida de prosperidade, embora ela te posiciona e te condiciona a você viver uma vida de sucesso, obter uma vida próspera. O objetivo central da Bíblia é nos apresentar o plano salvífico que fora manifesto ou feito, executado por cada ser humano. O propósito da Bíblia é nos levar a reconhecer que nós precisamos nos arrepender e reconhecer que existe um Criador que nos ama e nos quer nos dar a redenção para as nossas almas. Eu sei que você já deve ter ouvido que você é filho de Deus, que você tem o Espírito de Deus. O Espírito que habita no homem, ele é o Espírito de Deus. Lá no livro de Eclesiastes, nós encontramos uma palavra que diz que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. A carne, ela volta para o pó e o Espírito volta a Deus que o deu. Então não importa o credo, não importa se você crê ou se você não crê, não importa se você é cristão ou tem uma outra crença religiosa, não importa se você é brasileiro, se você é americano, se você é israelense, não importa que nação você esteja. Esta lei se aplica a todos. Essa lei é uma lei universal. Ela abrange de forma global a todos. Todos nós, quando nós partimos dessa terra, nós voltaremos ao pó. E o Espírito, que foi o sopro nas narinas de Adão, que deu a ele esse Espírito e também é nos concedido através de Deus, esse volta a Deus. Mas quando ele assopra nas narinas de Adão o Espírito, a Bíblia diz que Adão se torna alma vivente. Então, o que nós entendemos ali é que o homem, ele é um ser tripartites. O que significa isso? O homem, ele é corpo, alma e espírito. Porque Deus assopra o Espírito e Adão se torna alma vivente. Então nós somos
seres que carregamos uma alma, um espírito dentro de um corpo. E nós precisamos entender uma coisa, irmão. A Bíblia nos apresenta nós como casas espirituais. Lugares aonde Deus quer fazer morada. Nós precisamos entender que todos nós que fomos criados, enquanto nós não recebemos a transformação e a redenção, nós não somos filhos. Nós só passamos a ser filhos quando nós temos Jesus como aquele que nos inseriu dentro dessa paternidade divina. Então nós somos filhos por adoção. Deus nos adota através de quem? Através do Filho. Porque Jesus, ele é o unigênito, até enquanto Jesus não se manifestou para nós, para toda essa humanidade, existia a criatura, aqueles que foram criados por Deus. Mas depois que Jesus, ele se entrega naquele madeiro e diz tetelestais, ou seja, está consumado, quando ele dá o brado na cruz que está consumado, ele nos deu a oportunidade de receber aquilo que ele prometeu aos discípulos. Eu preciso ir, porque se eu não for, não virá o outro, o Consolador. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu preciso concluir essa obra, porque se eu não concluir essa obra, vocês nunca se tornarão filhos. Porque filho é todo aquele que é guiado pelo Espírito, segundo Romanos, na visão paulina. E nós precisamos entender essa realidade. Então, enquanto nós não somos alcançados pela mudança de comportamento, pela mudança de pensamento, nós ainda continuamos sendo uma criatura de Deus. Deus nos criou. Só que Deus nos quer inserir dentro da sua paternidade. Deus nos quer nos tornar membros da sua família. E quem são os membros da sua família? Certa feita, Jesus estava pregando em um determinado lugar e chegaram seus irmãos, a sua mãe, que queria falar com ele. E chegaram e interromperam ele e disseram, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora, eles querem falar contigo. Jesus, olhando para aquela multidão, estendeu as mãos e falou, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Porque a minha família é todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, você se torna filho quando você tem o entendimento de que você precisa, para se tornar membro dessa família divina. E através de tudo isso, Deus nos deu uma palavra, amados, e eu quero partilhar com vocês. Uma palavra esta que se encontra na segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 5. E eu quero meditar com vocês aqui neste versículo, mas eu quero fazer uma exposição de todo o texto. Mas eu acredito que, na minha concepção, na minha forma de entender que o Espírito me deu, a base de tudo, para todo esse ensinamento que está no capítulo de número 5, do verso 1 até o 17, é o verso 17, que diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aqui Paulo está tratando de que nós somos uma habitação celestial. Todo ser humano, irmão, ou ele está sendo uma casa que habita o Espírito Santo, ou ele é uma casa que infelizmente está habitando o espírito imundo, o espírito das trevas, o maligno, como os senhores querem entender. O fato é que ou nós carregamos a luz, ou nós estamos em trevas. Ou nós somos a gente que proclamamos a vida, ou somos aqueles que carregamos a morte. Ou somos aqueles que aonde passamos mostramos a glória de Deus, ou somos aqueles que mostramos o império das trevas. Em uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou nós somos vida, ou nós somos morte. Ou nós somos luz, ou nós somos trevas. Ou nós somos, ou não somos. E o que define isso, Leomar, o que define isso é a maneira como nós estamos vivendo. Porque não adianta a gente falar que somos de Deus. Não adianta a gente mostrar que somos de Deus pelo fato de nós estarmos vestidos numa roupa de crente. Não adianta nós queremos mostrar que somos de Deus com versículos bíblicos que postamos nos status, que postamos nas nossas redes sociais, que usamos para mostrar uma espiritualidade. Não. A primeira coisa que Deus faz na vida daquele que realmente está vivendo essa vida que Cristo quer transferir para todos aqueles que foram inseridos dentro dessa família celestial, é um novo pensamento, é uma nova visão, é uma nova maneira de falar, é uma nova maneira de andar. É impossível alguém de fato, de verdade, ter um encontro real, verdadeiro com Deus e não ser transformado por Ele. Nós podemos estar num ambiente, irmãos, onde nós vemos a palavra em movimento, Deus manifestando a sua glória, curando pessoas, libertando almas. E o poder de Deus está ali, é algo tremendo. Só que existe uma diferença entre a ação do poder de Deus e a presença de Deus. Porque a palavra de Deus, o evangelho, ele é o poder de Deus. Então quando nós chegamos e anunciamos o evangelho, e nós somos aqueles de fato, de verdade, que estamos indo no nome dele, os sinais hão de se manifestar. Só que existe diferença, irmãos. Felipe, quando estava em Samaria ministrando, as pessoas foram curadas, foram libertas. Houve um movimento maravilhoso do céu. As pessoas viram o poder de Deus manifesto. Até que o mágico Simão chegou e começou a seguir Felipe e viu que verdadeiramente ali havia o poder de Deus. Só que tinha um detalhe. As pessoas viram o poder de Deus. Provaram dos dons espirituais. Foram alcançadas pela palavra. Mas não havia nelas ainda uma mudança. Não havia uma transformação. Elas não haviam ainda sido inseridas dentro de uma família divina. Ou seja, elas não haviam recebido uma nova mentalidade. E aí a Bíblia vai dizer que é necessário que os apóstolos Pedro e João chegam lá e oram por eles
pondo as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito de Deus. E a partir daquele momento, eles se tornaram filhos. Porque é isso que Paulo está dizendo no verso de número 5. Ele está dizendo: ora, que para isto mesmo nos preparou foi Deus. Quem nos preparou para isto mesmo foi Deus, o qual nos deu também o penhor, ou seja, a garantia do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes no Senhor. Ou seja, ainda não se cumpriu a redenção completa. Ou seja, nós estamos aqui ainda em um processo de aperfeiçoamento, o Espírito nos moldando, o Espírito tirando de nós tudo aquilo que o mundo nos intoxicou, aquilo que o mundo nos impregnou. Então nós precisamos ser moldados, precisamos ser transformados. E nós precisamos entender que enquanto esse processo de regeneração não for completo, não for pleno na nossa vida, nós ainda continuamos ausentes de ter acesso pleno àquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque, embora nós possamos dizer que nós temos a paz, nós temos a alegria, nós temos os frutos do Espírito, ainda o que Deus tem preparado para nós é muito maior. Eu ouvi uma frase, eu li uma frase que me fez refletir. Essa frase dizia assim: se a sua fé te prepara somente para a salvação, ela é incompleta. E eu passei a refletir sobre aquilo. Só que muitas vezes as pessoas que defendem isso é porque elas têm um outro objetivo. Elas têm o propósito de fazer com que as pessoas usem essas escrituras para alcançar os seus objetivos pessoais, para buscar a aprovação do homem, para alcançar a glória terrena. Só que, se a nossa fé ela nos preparou para a salvação, nós estamos no caminho certo. Sabe por quê? Porque Jesus disse isso. Ele falou assim que nós devemos buscar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Que coisas que ele está dizendo? Quando nós vamos ver nos textos bíblicos, nós vamos perceber que os discípulos estão ansiosos pelo comer, pelo vestir. Eles estão preocupados com o que vai acontecer com a família, com os seus entes queridos. Só que Jesus está dizendo para eles não se preocupar com isso. Por quê? Porque o que eles precisavam naquele momento era buscar o reino e a sua justiça, ou seja, a fé deles tinha que estar firmada em um único propósito. Qual? Salvação. Esse é o princípio de tudo. E eu disse isso em um outro vídeo, é uma realidade, irmãos. Se nós temos o Espírito de Deus, se nós andamos por fé, se nós de fato, de verdade, recebemos uma nova mentalidade, essa mentalidade veio de uma mudança que o Espírito provocou em nós, é impossível nós não termos o desejo
de manifestar, de expressar, de levar isso ao conhecimento de mais pessoas. É impossível isso acontecer, amados. Quando nós somos gerados pelo Espírito, nós passamos a ter a mente de Cristo. Existem pessoas que foram geradas pela instituição, geradas pela religião. Então elas trabalham para glorificar a religião, a instituição. Mas aqueles que foram gerados pelo Espírito, eles trabalham para que pessoas sejam arrancadas do império das trevas, porque Jesus veio para desfazer as obras infrutíferas das trevas. Jesus, ele foi aos lugares mais inóspitos. Jesus não veio nos trazer uma forma de religião. Jesus veio nos trazer uma cultura do reino, irmãos. E essa cultura do reino deve estar impregnada em nós. Não adianta nós ensinarmos as pessoas a irem na igreja se elas não aprenderem a ser a igreja. Mas a primeira coisa que elas precisam alcançar para que elas possam entender isso e compreender aquilo que está sendo manifesto pelo Espírito é elas ter o Espírito. É de fato elas caminhar por essa fé. Porque nós somos um tabernáculo. Nós somos um lugar de habitação de Deus. E se nós não estivermos essa concepção de transformação, nós não estamos em Cristo. Porque estar em Cristo vai muito mais além do que pregar dentro de uma igreja. Estar em Cristo está muito mais além do que fazer um trabalho de evangelismo. Estar em Cristo não é simplesmente você ser um ofertante, um contribuinte ou um dizimista. Estar em Cristo não é você simplesmente vestir uma roupa que dá a você a condição de ser apresentável como uma pessoa de Deus. Estar em Cristo não é aquilo que você faz religiosamente. Estar em Cristo revela um comportamento que estava explícito, expresso nas ações de Cristo. Isso é estar em Cristo. E quando acontece essa transformação, essa metamorfose espiritual na sua vida, as coisas velhas se passaram e tudo passa a ser novo. Então você que tinha inveja, quando o Espírito entra na sua vida, isso deixa de existir, porque a inveja é uma obra da carne. O ódio que existia em você, ele deixa de existir. Sabe por quê? Porque o ódio é uma obra da carne. A ganância que outrora dominava a sua vida, a sua mente, o teu coração, agora deixou de fazer isso, porque isso é uma obra da carne. E a partir do momento que você recebe o Espírito, você se torna um com Ele. Então a sua vida passa a se tornar uma vida espiritual. Você pode estar ainda no mundo, mas o mundo não está mais em você. Você é alguém que expressa a gratidão. Você é alguém que expressa o amor. Você é alguém que expressa a unidade. Você é alguém que expressa a devoção sincera e verdadeira, não a religiosa, porque a religiosa ela aprecia a aparência, o status, a forma de querer mostrar. Eu faço, eu tenho, eu. A religião coloca o eu. Infelizmente, existem pessoas que ela tem essa necessidade, irmãos. Só que o reino, ele não se exibe, ele se revela. Nós não precisamos de exibição. Não precisamos ser reconhecidos, não queremos a glória do homem. Quando o Espírito ele habita em você, você não busca pelo aplauso. Você busca a
transmitir o entendimento para aquelas pessoas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu raciocinando tudo aquilo que ela havia me dito, e eu percebi que ela não entendeu nada ainda do reino, que ela não entendeu ainda a vontade de Deus, porque ela dizia que ela estava mas quando chegava na hora de apresentar, eram outras pessoas que estavam aparecendo. O que ela queria era visibilidade. Nós não o fazemos, irmão, porque queremos ganhar notoriedade humana. Nós não estamos buscando uma aceitação do homem, até porque nós não trabalhamos para um partido político. Nós trabalhamos para o reino, irmão. E no reino de Deus um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus, tudo é para Ele e por Ele, sem Ele nada do que há pode ser feito. Jesus, ele denunciou essa prática dos fariseus que queriam se aparecer, que queriam notoriedade, que queria visibilidade, que queria ser visto por aquilo que estavam fazendo, só que o reino não se exibe, o reino se manifesta. E para o reino se manifestar não precisa de outdoor, ele não precisa de rede social, ele só precisa de pessoas com o coração voltado a servir da maneira correta, com o pensamento correto, com o entendimento correto, com a motivação correta. Entende? Mas nós queremos divulgar, é verdade, isso é maravilhoso. Hoje nós temos as ferramentas que podemos divulgar, mas eu aprendi uma coisa, amados, quando nós trabalhamos para Deus, ou com Deus, melhor dizendo, nós estamos fazendo um trabalho espiritual. Então aqueles que for verdadeiramente cooperadores do reino, eles serão aqueles que virão até nós e nos ajudarão nessa empreitada, nessa obra. Eu acredito nisso, irmãos. Nós devemos clamar ao Senhor da seara. É Ele que vai enviar os ceifeiros. É Ele que vai nos auxiliar para que esse trabalho seja feito com excelência, de maneira em que pessoas sejam alcançadas, transformadas. Só que se a gente procura uma transformação das outras pessoas, queremos ver elas moldadas, transformadas, e ainda nós não provamos disso, tem alguma coisa errada. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Ou seja, olha o que ele está dizendo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, essa nova criatura, ela deixa de ser simplesmente alguém que tem uma identidade da terra. Alguém que tem só um CPF da terra, ela passa a ter uma identidade do céu. As coisas novas chegam. Por quê? Porque ela provou das boas novas. O evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. Significa que ela provou do evangelho e o evangelho fez uma transformação na vida dela. A ponto de ela não ser mais aquela pessoa que outrora era. Então, quando isso de fato acontece, nós estamos preparados para o grande dia, para o dia da redenção, onde todos nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo e nós vamos ter consciência de tudo aquilo que estamos plantando. E tendo uma coisa, amados, os nossos pensamentos, eles são manifestos em palavras. As nossas palavras se tornam ações.
as nossas ações revelam quem nós de fato servimos. E não adianta a gente ter uma consciência religiosa. Achamos que estamos fazendo algo para Deus, sendo que as nossas obras nos coloca em descrédito ou reprovados diante da palavra. Mas por essa palavra, em nome de Jesus Cristo, que a transformação do reino entre dentro da sua casa, que você de fato e de verdade seja alcançado por essa palavra, que o reino de Deus entre dentro do seu trabalho, aonde você estiver, você seja inspirado pelo Espírito de Deus, que você seja a casa de Deus, santuário do Altíssimo, que aonde você estiver, as pessoas venham ver o brilho, a luz de Cristo brilhando em você, aonde você passar, tu seja o sal, aonde você estiver, tu sejas aqueles que verdadeiramente trarão vida para aqueles que estão mortos. O Senhor manifestará a sua glória através da vida de cada um de vocês por essa palavra, em nome de Cristo Jesus. Que as mãos de Deus se manifestem através da sua vida e na sua vida para a glória de Deus. Quando isso acontece, Deus te dá um ministério da reconciliação. Você passa a reconciliar as pessoas com Cristo. Por quê? Porque você foi reconciliado, você foi alcançado. Hoje você foi transformado pelo seu entendimento e recebeu o penhor da salvação, que é o Espírito dele, te dando uma identidade e a mente de Cristo, para que você seja alguém que viva na terra, fazendo com que as obras do céu sejam reveladas a todos. Receba essa palavra. Essa palavra é para você, que muitas vezes tem pensado que está em Cristo é só frequentar uma igreja, é só cumprir alguns compromissos religiosos. Estar em Cristo implica comprometimento, transformação. Estar em Cristo significa mudança absoluta de mentalidade. Jesus quer nos colocar ao nosso dispor a filosofia do céu, para que as nossas filosofias de vida terrena sejam retiradas, para que nós passamos a expressar uma filosofia divina. Isso é, as coisas novas se passam, as coisas velhas se passaram, e nós passamos a viver tudo novo na nossa vida. Essa é a palavra. Deus seja louvado.